Ô, Karen, eu vou fazer a síntese. Karen, olha, aqui está o currículo do Arnaldo, mas você pode escrever no verso, já está usado. Então, deixa eu ver aqui. Bem, vamos retomar então. E antes de iniciar a discussão, eu queria mais uma vez agradecer os expositores pelas excelentes palestras, o doutor Arnaldo, que se prontificou a ser o debatedor desta parte do seminário, hoje à tarde. Mas eu queria chamar a atenção para alguns aspectos. Primeiro, da palestra da professora Karen, que, sem dúvida nenhuma, mostrou, inicialmente, num panorama geral, a complexidade do problema dos poluentes orgânicos persistentes, que são, naturalmente, um problema mundial, né, que é um problema mundial e que tem consequências não só no funcionamento dos sistemas, mas provavelmente, como está determinado, como já se conhece na própria saúde humana. Além de mostrar a complexidade do conjunto de substâncias orgânicas dissolvidas na água e seu potencial, o que chamou a atenção também foi a questão da origem dos impactos, né? Quem são as fontes que causam esses impactos, da onde vêm essas fontes. E um outro aspecto que ficou bastante claro foi a complexidade técnica de determinar esses poluentes, porque, naturalmente, é preciso laboratórios altamente especializados, padrões e normas também bastante avançadas, né? E, consequentemente, todo esse conjunto, né, ele tem um papel muito importante nos diferentes países e continentes, né? Um outro aspecto que me parece importante também, que ela chamou a atenção, foi os custos elevados da manutenção desses laboratórios no Brasil. Todos nós que trabalhamos com sistemas de detecção, né, que dependem de insumos importados, temos uma enorme dificuldade na manutenção desses laboratórios, né, e o custo que ela apresentou aí, de 4 vezes, no mínimo, maior do que um laboratório comum na Europa ou nos Estados Unidos, também impede que se possa ter uma sequência. Um outro aspecto importante é a falta de séries históricas, né, que nós não temos ainda séries históricas que nos permitam acompanhar o processo de desenvolvimento e de contaminação das rotas que essas substâncias orgânicas seguem no meio ambiente e nos organismos, né? Existem alguns trabalhos, mas nós não temos uma visão mais ampla do processo, né? Um outro aspecto importante, né, é que não há também muitos dados sobre a deposição atmosférica desses poluentes orgânicos persistentes. Nós temos muito poucos dados nas grandes cidades, nas cidades médias, sobre a deposição atmosférica, porque, naturalmente, a origem não é só terrestre, nas indústrias, né, mas é também na atmosfera. E a proposta que ela discutiu me pareceu bastante interessante e inovadora, né, é que nós temos que procurar caminhos próprios no Brasil para compensar esse atraso na nossa série histórica e na determinação desses componentes. E uma das propostas foi justamente analisar os filtros de carvão, as análises históricas dos filtros de carvão, permitindo um perfil e mapeamento com alta velocidade de aquisição de dados, o que pode daí compensar, em parte, a ausência dessas séries históricas e dos dados nos diferentes pontos. Enfim, a questão levantada pela professora Karen é bastante relevante, né?
O que queremos, o que podemos e o que vamos fazer é justamente uma questão que precisa ser discutida nesse seminário e que proposta nós vamos ter para avançar nessa questão dos poluentes orgânicos persistentes. Nós vemos que, se nós juntarmos a informação que nos foi dada hoje de manhã pelos dois conferencistas da manhã, mais esta informação sobre os POPs, né, nós vemos que a situação, do ponto de vista do conhecimento da água e da saúde humana, é extremamente complexa no Brasil. Nós temos que lembrar também que esses poluentes orgânicos persistentes podem estar sujeitos à fotorredução, à fotooxidação, a própria rota de decomposição, oxidação, redução desses compostos no ambiente também não é muito conhecida. E, portanto, isso é um outro aspecto que deve ser considerado como fonte de pesquisa. O nosso segundo conferencista, o professor Uwe, apresentou um projeto, mobilização social como instrumento de gestão de bacias hidrográficas. E, além de apresentar um diagnóstico muito seguro do Rio dos Sinos, né, que foi um diagnóstico bem claro da situação do Rio dos Sinos, do ponto de vista de concentração de oxigênio, de contaminação e também de condições ambientais gerais de deterioração, ficou muito bem ilustrado, mas o que foi bastante claro foi que o trabalho realizado por ele de mobilização dos voluntários nos diferentes municípios, com um protocolo bem estabelecido, a partir da modificação de um protocolo já existente, que possibilitou a esses voluntários fazer um mapeamento de toda a bacia, né, com grande avanço espacial e também temporal, né? Esse é um exemplo muito claro do que nós temos sempre lembrado, que é a dificuldade de utilizar o conhecimento para a gestão. E para utilizar o conhecimento para a gestão, nós temos que, sem dúvida nenhuma, envolver a comunidade e transformar em uma atividade eventual numa atividade permanente de percepção da questão ambiental e de participação no processo ambiental. Existe um velho ditado chinês que diz o seguinte: o que você ouve, você esquece. O que você vê, você lembra. O que você faz, você aprende. E o professor usou esses conceitos para mobilizar a população e fazer a população não só aprender, mas ampliar a visão da bacia com conhecimento adquirido no campo, com trabalho de campo e conhecimento adquirido no campo. É realmente um projeto, o Projeto Dourado, um projeto que avançou muito a avaliação do Rio dos Sinos. O que me chamou também a atenção no projeto dele foi essa combinação de novas tecnologias, por exemplo, a transmissão de dados dos peixes para receptores avião ou barco, ou receptores em terra, que possibilitou uma visão muito clara do papel dos banhados, né, das wetlands, no funcionamento do sistema, e a proximidade do peixe e a dependência do peixe com os banhados. Está muito claro isso, mas ficou muito bem estabelecido no trabalho do professor esta relação, o que é mais um elemento para conservar essas áreas alagadas do Rio dos Sinos, que são, na verdade, os sistemas tampão. E os dois pontos principais que me pareceram fundamentais no diagnóstico que foi feito pela participação da comunidade foram a ausência da mata ciliar, né, e a importância do banhado e, além disso, a questão do esgoto doméstico, que é um fator de contaminação, que nós já sabemos que é um fator extremamente importante. Existem, naturalmente, muitos outros pontos, né, que foram colocados pelo trabalho do professor, mas eu queria cumprimentar os dois conferencistas pelo
trabalho realizado e pela apresentação aqui realizada, e, sem dúvida, com estes 2 trabalhos, nós completamos o ciclo de conferências de hoje, né, com um alto nível de apresentação, e esperamos agora um alto nível de discussão. Então, agora eu gostaria de... Passa para o doutor Arnaldo primeiro. Gostaria de passar para o doutor Arnaldo para fazer as suas considerações e depois abrir para a audiência para debates e questionamentos.